Existe um jogo de construção de baralho nacional que está fazendo sucesso internacionalmente. E eu estou falando do Fliptoons. Foi desenvolvido pelo Jordi Adam e o Renato Simões. É para 1 a 4 jogadores e leva mais ou menos 20 minutos. A arte dele, que lembra muitos desenhos animados da década de 80, 90, casa muito com a história do jogo, porque nele os jogadores estão tentando montar o melhor elenco para o próximo desenho de sucesso. Ou seja, eles vão ficar pegando personagens para poder montar o melhor desenho. A preparação do jogo é muito simples. Vai existir um mercado onde vão ter cartas abertas para serem compradas e cada jogador irá receber 6 cartas iniciais que com certeza não são as melhores cartas e você vai querer removê-las do seu baralho o quanto antes. Além disso, também vai receber um marcador de placar para poder marcar a fama do elenco daquela rodada e um play-age que vai ajudar a lembrar as coisas e vai existir uma setinha nele que você vai utilizar para poder marcar quanto de fama você conseguiu. As cartas dos personagens vão possuir ranks e eles vão ser utilizados para poder ordenar na ordem crescente aqui no mercado, sendo que o menor vai ser o mais barato e o maior vai ser o mais caro. Cada rodada, que a gente chama de episódio, possui 4 etapas. A primeira é a de revelar os toons, ou seja, revelar as cartas do seu baralho. O que você deve fazer é abrir uma carta por vez, porque dependendo da habilidade você pode ter que resolver alguma coisa na hora, e elas devem ser organizadas de forma a montar 2 linhas e cada linha com 3 colunas. Já a segunda etapa é de verificar a fama, onde é feita a contagem de quantos pontos de fama cada jogador conseguiu e então é atualizado o placar dele para poder ficar registrado. Mas é importante mencionar que a fama não é acumulativa. Terminou aquele episódio, ela zera. Essas 2 primeiras etapas podem ser feitas de forma simultânea por todos os jogadores, mas a terceira etapa é cada um da sua vez, começando pelo primeiro jogador e rodando no sentido horário, porque é a etapa de mercado, ou seja, é a etapa que eles vão poder comprar cartas e limpar o seu baralho, ou seja, descartar. Nessa etapa eles vão ter 2 ações, ou gastar fama para poder comprar uma carta do mercado, ou então gastar 5 de fama para poder remover uma das cartas que ele abriu nessa rodada. E é importante citar que ele vai poder fazer 2 ações, podendo repetir, ou até mesmo fazer apenas uma ou não fazer nenhuma. As cartas que são descartadas pelo jogador são removidas do jogo, mas fica na área dele porque pode influenciar em ações de outras cartas. E sempre que o jogador termina sua etapa de mercado, caso tenha menos de 5 cartas abertas, é reposto e reordenado para poder ficar do menor ao maior, como tem que ser. E aí é a vez do próximo jogador. E na quarta etapa, que é a de final de episódio, além dos jogadores terem que juntar todas as suas cartas para remontar o seu baralho, é verificado uma coisa muito importante. Caso um ou mais jogadores tenha conseguido mais do que 30 pontos, é iniciado o final da partida, ou seja, vai começar o episódio final. E o jogador que tiver feito mais pontos nessa validação de 30 pontos ou mais, vai receber a carta de escolha da crítica que dá 3 pontos a mais no final. O episódio final funciona com as 2 primeiras etapas, que é a de revelar os personagens e verificar a fama. Aquele jogador que tiver feito mais fama no episódio final é o vencedor. Uma coisa que eu gostei muito no Fliptoons é que ele, apesar de ser um jogo de deck build, que geralmente costuma ser bem estratégico, bem pesado, que você precisa acompanhar muito, ele tem um tom leve e divertido por causa da temática mesmo. Porém, ele tem algumas cartas que fazem umas combinações com outras, porque existe carta que puxa uma outra carta para cima dela mesma, ou seja, você vai poder abrir mais cartas. Existe carta que te facilita remover cartas do seu baralho, ajudando na limpeza dele. Então ele tem algumas camadas que deixa o jogo muito interessante. E por essa e outras razões que ele está fazendo sucesso lá fora e sendo citado por outros criadores de conteúdo sobre jogos de tabuleiro. E além de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like, deixa nos comentários o que você achou do Fliptoons.